Olá, meu nome é Marcelo Santana, sou advogado e contador do escritório Corrêa de Araújo Santana e Sescom. Continuamos aí na quarentena, aguardando maiores detalhes aí desse relaxamento da quarentena. Estamos trabalhando home office, assim como o judiciário estão também trabalhando em home office. E nós queremos trazer para vocês hoje aqui uma informação muito importante, um assunto que nós estamos trabalhando em parceria com um escritório de auditoria, que é o tema da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. É um tema altamente relevante, vai atingir todo mundo, todas as empresas de qualquer porte, todos aqueles que empreendem, que têm contato, algum tipo de contato com dados pessoais. Dados pessoais são todos aqueles dados de pessoa natural identificadas ou identificáveis, então é importante ter essa noção. Então, o tratamento de dados pela lei, ela envolve uma série de atividades, desde coleta, produção, armazenamento, compartilhamento, pesquisa e seleção, transferência de dados, utilização de dados para oferta de produtos e serviços, enfim, uma série de atividades que hoje, ajudado pela tecnologia, ajudam o empreendedor na sua tarefa de vendas de bens ou serviços. Então, todas essas atividades, elas estão contempladas pela Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é uma legislação densa, uma legislação que a gente vem se debruçando sobre ela há algum tempo. Nós estamos fazendo uma parceria com um escritório de auditoria para prestar esse serviço, um serviço de adequação, um serviço de cumprimento das normas gerais. Então, o que acontece? Se você tem algum tipo de contato com esse tipo de dado pessoal, você deverá ter um enquadramento na lei. Você deverá estar apto a atender às necessidades dos titulares de dados. Essa lei, ela cria alguns agentes dentro da empresa, algumas pessoas chaves nesse processo. Ela cria o controlador de dados, o operador de dados e o encarregado de dados. Obviamente que eu estou falando que esse envolvimento, na verdade, ele é de toda a empresa, começando pela cúpula, que deve se comprometer com esse projeto. Não é um projeto pequeno, é um projeto grande, que demanda muitas horas de trabalho. Obviamente, nós temos que ver a complexidade e o tamanho desses dados pessoais que existem, que são tratados, mas é um trabalho que demanda um nível de governança, um nível de segurança, um nível de organização, procedimentos, porque o titular de dados, ele é altamente afetado com os dados que são tratados por outras pessoas. Então imagina que hoje a própria vontade do titular de dados, ela pode ser manipulada, os dados dele podem ser usados de maneira ilícita, pode haver um abuso, pode haver um comprometimento da vontade do titular. Imagina que ele possa ser discriminado de alguma forma por esses dados terem sido vazados, terem sido distribuídos, tenham sido compartilhados. Imagina um titular de dados, por exemplo, que tem os seus dados de visita a médicos dos hospitais sendo distribuído para um prestador de serviços de saúde, que pode encarecer ou mesmo não oferecer um serviço de saúde. Isso é só um exemplo, mas nós temos inúmeras situações de discriminação, de abusos no uso desses dados. Então essa lei, ela veio para regulamentar. Só que ela traz uma série de responsabilidades e ela traz uma série de sanções que podem até inviabilizar o negócio. Então é bom estar atento. Ao ele cria o controlador, que é aquele que vai determinar
o tratamento que será dado aos dados que aquela empresa possui, tem acesso, recebe, produz, pesquisa. O operador, que vai seguir as normas determinadas pelo controlador. E o encarregado de dados, conhecido como DPO em inglês, será aquele que será o elo de comunicação entre o controlador e a Agência Nacional de Dados e entre o titular. Então, se o titular pede acesso aos dados, pede que lhe seja disponibilizado que tipo de dados a empresa possui, pede que seja excluído os dados que aquela empresa possui, pede que determinado tratamento não seja feito aos seus dados, enfim. Então, para que esse encarregado, ele vai ser esse elo de comunicação, ele vai trazer aquilo que o titular de dados pede, levar para o controlador e ao mesmo tempo fazer essa disponibilização. Ele vai ser o elo de comunicação com a Agência Nacional de Proteção de Dados, num vazamento, numa interpretação de uma norma, num processo de comunicação de defeito na prestação de serviço que envolveu o uso de dados que a empresa possuía. Então esses agentes eles vão estar cercados de uma responsabilidade alta, inclusive podendo ser responsabilizados pessoalmente, além da sanção que a própria empresa pode sofrer. Nesse sentido, esse projeto, essa lei, ela ganha áreas de um marco mesmo, né? Um marco legislativo, um marco para as empresas que vai requerer investimento, que vai requerer um nível de segurança, um rastreamento, um diagnóstico de todo o processo. Isso vale para qualquer tipo de empresa, qualquer tamanho, enfim, não podemos negligenciar esse momento que nós estamos vivendo. Essa lei ela foi promulgada em 2018, está prevista para que entre em vigor agora dia 20 de agosto de 2020, porém qualquer sanção ela será aplicada a partir de maio do ano que vem. Então é uma medida de urgência, precisamos falar sobre isso, todos na sociedade precisam estar atentos a esse assunto, buscar informações. As sanções são altas, aqueles que serão implicados vai desde o administrador da empresa até os agentes. A sanção ela prevê multa de 2% do faturamento, limitada ao teto de 50 milhões de reais. Ela prevê, entre outras coisas, também o bloqueio de dados da empresa, a própria eliminação desses dados. Veja que hoje, numa sociedade que é movida a dados, em que qualquer tipo de negócio ele está ancorado pelas ferramentas tecnológicas que usam dados para fomentar esse mercado, para divulgar, para identificar critérios, né, de seleção de consumidores e público-alvo, dados valem ouro. E bloqueio, ou mesmo eliminação de dados exigidos por um juiz, ou mesmo uma multa elevada, pode totalmente inviabilizar o negócio. E ninguém poderá se eximir, né, da responsabilidade por desconhecimento da lei ou não implementação da lei. Além do que, o próprio administrador da empresa, ele previsto, né, toda empresa tem os sócios e tem um administrador nomeado, esse administrador também poderá ser acusado de omissão na responsabilidade que ele tinha perante uma lei vigente no país. Portanto, esse é um assunto que requer um cuidado muito grande. Nós estamos nos debruçando sobre esse assunto, firmamos uma parceria com a empresa de auditoria, porque entendemos que temos de um lado todo o processo requerido pela lei, toda a identificação diagnóstico da empresa, todos os critérios de procedimentalização das informações, das etapas do processo, o fluxo das informações, todo o mapeamento, desde a secretária até o presidente, por onde transcorre a informação. E temos a parte jurídica, né? Então nós vimos que essa amarração
entre os agentes de tratamento de dados nomeados na empresa, essa amarração se faz por via contratual. A amarração da empresa com os fornecedores, com os clientes, também se fará por via de contratos. Imagina que todos na cadeia de produção de bens e serviços, elas serão responsabilizadas. Então, é importante que a empresa verifique a sua cadeia e identifique se o seu fornecedor, se o seu cliente, se todos estão ali em compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa conformidade ela é extremamente importante. Como é que você vai se assegurar disso? Através do cláusulas contratuais, no qual você vai exigir um padrão de adequação, um padrão de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso do ponto de vista contratual. Do ponto de vista de responsabilidades, é importante, lógico, é importante uma fase de treinamentos para todos os envolvidos, treinamento constante, e é importante que se mapeie, faça um mapeamento completo das atividades, se estabeleça critérios, né, de responsabilidade, critérios de atuação. Então, cada um deve atuar segundo a sua responsabilidade, porque poderá haver uma responsabilidade solidária entre os agentes e poderá não haver. Então, se o controlador ele tem um contrato firmado entre ele e o operador, determinando as regras, determinando aquilo que o operador fará em estrito conformidade com aquilo que foi determinado pelo controlador, isso vai garantir ao operador uma excludente, né, de ilicitude, uma excludente de responsabilidade, porque ele foi um cara diligente, porque ele sabia exatamente o que fazer, foi treinado, executou da maneira que deveria ser executado. Então, qualquer vazamento, qualquer irregularidade, você precisa demonstrar, né, o seu grau de diligência, demonstrar o seu grau de governança, demonstrar os treinamentos que foram efetuados, os documentos que foram elaborados. Então, tudo isso vai representar um passo muito importante. Eu diria assim, um elemento diferenciador no mercado, né? Porque qualquer problema que exista virá à tona tudo aquilo que foi feito ou o que não foi feito, né? Então isso pode afetar a reputação da empresa. A reputação de uma empresa que de repente viu os dados pessoais de milhares de pessoas serem vazadas. A questão, né, então, entre as consequências, né, além das multas, além do problema da reputação da empresa, você também tem a sanção administrativa, mas você pode ter danos morais, individuais e coletivos. Então, os individuais, a pessoa titular daqueles dados pessoais que teve seus dados vazados poderá entrar com uma ação de dano moral e material, dependendo do prejuízo que ela teve, assim como os danos coletivos, né? Porque imagina que uma promotoria pública possa entrar com uma ação coletiva em função de milhares de pessoas afetadas. Então, a repercussão danosa de uma falha nesse processo de adequação à lei, ela pode ser muito danosa e até inviabilizar o andamento dessa empresa. Esse é o que eu queria trazer para vocês. A gente continuará acompanhando esse assunto. Eu acho que nós estamos aí num momento de extrema importância. Não se pode mais perder tempo. É um processo longo, é um processo que demanda muitas horas de trabalho. Nós temos pouco tempo e não podemos negligenciar. Estamos debruçados sobre essa lei, sobre tudo que envolve, inclusive existem precedentes de vazamento de dados cujo
cujo teor legislativo foi evocado o Código de Defesa do Consumidor para amparar os danos causados a essas pessoas que tiveram seus dados vazados. Então, portanto, o judiciário já vem atuando nesses casos, porém, o que vem pela frente é muito maior e as consequências são muito maiores. Portanto, atenção. Eu fico por aqui, traremos aí mais vídeos a respeito. Coloco embaixo nossas redes sociais. Nelas iremos colocar aqui daqui para frente alguns flashes, algumas decisões, algumas repercussões desse assunto que trarão aí uma maior clareza, um maior entendimento, mas em linhas gerais é importante começar o mais rápido possível, porque essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela está equiparada a quando entrou o Código de Defesa do Consumidor. Será realmente um marco para a nossa sociedade, visto que na Europa, nos Estados Unidos, essa lei já existe e são inúmeros os casos de consequências pecuniárias, consequências administrativas para a empresa, para a sua reputação. Eu agradeço, nos colocamos à disposição, todos os nossos dados estão abaixo, nossas redes sociais e algumas questões ainda sobre esse assunto que está colocado na descrição.